graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vocês, no poder do Espírito Santo, entrando sobre o seu lar. Então hoje, mais um dia de culto online, agradecendo desde já a todos aqueles que participaram conosco do louvor ao Senhor, da palavra. Andai no Espírito, acorda. E vamos pedir a Deus que nos abençoe em mais esse momento. Pai Celestial, estamos reunidos em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, Teu Filho amado, e pelo poder do Espírito Santo, alcance todas as pessoas, sejam abençoadas com essa mensagem, abençoadas com esse culto, nesse dia, Senhor, ó Deus, conforme a Tua soberana vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor.
Santo é seu nome, santo, Santo Espírito, derrama água viva em minha alma, toma minha vida, dá-me paz e calma, e todos os problemas que perturbam minha mente, entrego aos teus cuidados para sempre. Jesus, Jesus, Jesus. Cantem ao Pai, Pai, oh Pai, Pai. Santo é seu nome, santo, Santo Espírito, vem agora em mim, ó Espírito Santo, toma-me em seus braços, cura o meu pranto, apaga toda dúvida e o orgulho que age em mim, me atraia ao seu lado para sempre. Jesus, Jesus, Jesus. cantem ao Pai, Pai. Santo é seu nome, Santo Espírito, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Saudamos todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa estar nesse momento a falar ao teu coração e você esteja pronto para ouvir e receber a mensagem do Senhor. Você venha ser abençoado com a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias, né? Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 6. E vermos o que ele nos explica, o que ele nos ensina na palavra do Senhor. O tema, então, como nós ficamos de concluir, andar no Espírito. Hoje, falando da corda, nós vamos utilizar como uma ferramenta aqui para entendermos um versículo. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, a família da fé. Pai amado, que o Senhor esteja agora direcionando esta palavra e ela possa abençoar a vida de todos aqueles que estão ouvindo online e daqueles que vão ouvir também. Todas as pessoas possam realmente ser abençoadas. Andar no Espírito.
Primeiramente, para a gente falar, o centro da mensagem é o versículo 8, mas eu peguei um pouco mais versículos, vou dar uma pincelada neles para a gente entender dentro do contexto, que é muito importante nós entendermos um versículo dentro do seu contexto. E nós vamos ver, especialmente esse versículo 7, né? Ele vai ganhar uma luz diferente daquilo que a gente geralmente... Não que não seja bem isso, mas existe um pano de fundo mais importante do que o que comumente se aplica a ele, né? Apenas para as coisas daqui. Então ele começa dizendo no versículo 6, o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. A palavra repartir aí é o verbo koinonio, que vem da palavra koinonia, que é usada lá em Filipenses 2:1 para falar da comunhão do Espírito, né? Ele significa estar em comunhão, tornar participante. Aqui refere-se a distribuir o suporte financeiro e material ao ministério que te abençoe espiritualmente ensinando. Então ele fala, aquele que é instruído na palavra de Deus, né? Ele deve dar o suporte financeiro ao ministério que o abençoa espiritualmente. Recebe materialmente, espiritualmente e abençoa materialmente. Bens, a palavra ágatos, né? Bom, excelente. O apóstolo aqui se refere às ajudas para cobrir as necessidades materiais e financeiras. Quer dizer, na verdade, Deus está dizendo aqui, você não deve ser um chupinho ou um mar morto, aquela pessoa que só recebe, né? Retira as coisas e não dá nada, não tem nada para oferecer. Então, abençoa-se de um jeito, né? O Martinho Lutero, ele lamentou na época o abuso, né, que o dinheiro é sujeitado em muitas igrejas, em que o povo era explorado para manter o luxo dos seus líderes, né? E isso cria um subproduto no evangelho, quer dizer, aquela parte da população que não quer contribuir. Então fica de um lado, uns que contribuem e o abuso, e outros, né, que procuram levar as coisas certas, nem sempre vão ter ajuda financeira, né? Então, enquanto muitos florescem na riqueza, pregando um monte de coisas que não tem nada a ver com o evangelho, a igreja cristã verdadeira, né, ensinando a palavra, muitas vezes padece aí com muita dificuldade, né? E ele falava, né, que sem ministros que preguem a palavra de Deus, o povo vai se transformar em fera selvagem, já dizia Martinho Lutero. Mas a questão aqui, ele está mostrando, vai mostrar para nós as coisas que nós estamos fazendo, né? E a gente vai então, para poder entender o versículo 8, eu vou pincelar tudo isso e depois a gente dá uma ênfase final. Então ele fala, no versículo 7, não erreis, de Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zombra, conforme as duas traduções, né? O verbo mukterizio, ele quer dizer virar para cima o nariz, né? Caçoar de Deus. Então ele diz, de Deus ninguém caçoa. A ideia é que tornar Deus ridículo, mediante o quê? Quando você está defraudando e desobedecendo, não cumprindo a sua vontade. Esse defraudar, né? Quando a gente tira algo de alguém, enganando por meio de má fé, por meio de fraude. Então, no que ele fala isso? Então ele fala assim, o que o homem semear, o verbo espiro, quer dizer semear, plantar sementes para que germine, né, para você colher os frutos. Ceifará, teridzo, quer dizer colheita, cortada por uma foice, que antigamente se cortava com foice. A atitude do cristão é fazer o bem, o que é certo em toda a vida. Não desistir por causa das decepções que venha a sofrer. Então você vai plantando nessa vida para colher. E aí ele fala, o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. A palavra corrupção aqui, fitorá, quer dizer destruição, oriunda de uma palavra que significa degeneração de alimentos, né? Quando o alimento deteriora e fica podre, né? Ele se refere ao inferno eterno, o sofrimento eterno no inferno, porque ele fala, ceifará corrupção, depois no espírito para a vida eterna. Então, de um lado a vida eterna, de outro o sofrimento eterno. Em resumo, ele diz assim, o apóstolo diz assim, é tolice você falar sobre colher na vida eterna quando planta na carne nessa vida, né? Então, apenas para os prazeres da carne, muitas vezes pecado, né? Então, quem planta na carne vai colher no inferno, quem planta no Espírito Santo vai colher na vida eterna. Então, é necessário andar no Espírito para a gente não estar semeando na carne. E aí, então, são duas coisas importantes para serem vistas aqui. A primeira, andar no Espírito é ser cheio do Espírito Santo. Ou ser cheio do Espírito Santo, necessariamente, significa e implica em andar no Espírito. E nós achamos alguns versículos que eles ilustram bem essa situação. Por exemplo, Atos 4:8.
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, né, autoridades do povo, e vós, anciões de Israel. E aí ele vai começar a pregar. Qual a ênfase? O Pedro está falando para autoridades, ele está cheio do Espírito Santo. Então era uma condição de controle total que o Espírito Santo tinha sobre a vida dele. Em Atos 4,31, quando os irmãos estavam reunidos, diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então a ousadia que eles tinham para pregar, independentemente de quem era, porque havia muita rejeição, né? Nos nossos dias não existe a rejeição daquele tipo em muitos lugares, mas existe ainda a rejeição. Mas eles tinham ousadia mesmo assim para pregar. Houve um problema com a divisão das refeições entre as viúvas no começo da igreja. É complicado, né? Então, Atos 6 relata então aí que houve um problema desse, né? Murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, com certeza, as viúvas gregas estavam ficando sem. Então, o que faz? Precisava separar diáconos para fazer a função. Qual era a exigência? Está lá, Atos 6,3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Então, a orientação dos apóstolos qual que era? Vocês escolham 7 homens de boa reputação, porque significava o respeito que se tinha pela boa reputação, como é muito importante o homem de Deus, a mulher de Deus ter boa reputação. E ele fala: cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Sabedoria para saber administrar. Agora, cheios do Espírito Santo para fazer. Até mesmo para servir mesas. A igreja primitiva tinha o privilégio de ter pessoas cheias do Espírito Santo. Ela fala de Estevão, um pouco antes dele ser assassinado e partir para a glória. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então, ele vê, mas ele morre apedrejado, mas ele ali com a autorização de Saulo, ainda não chamado pelo Senhor, e ele estava cheio do Espírito Santo. Então, na condição da igreja, a igreja não só andava no Espírito Santo, como era cheia do Espírito Santo. Ou não só era cheia do Espírito Santo, porque andava no Espírito Santo. Então, todos os atos, todas as atitudes da igreja, porque, como eu falei na primeira palavra, ser cheio do Espírito Santo, andar no Espírito Santo, envolve mente, boca, coração, as atitudes, elas são realmente controladas pelo Espírito Santo. Depois, Ananias recebeu uma tarefa ingrata naqueles dias. Saulo e o Estevão foi uma das vítimas dele, né? Amedrontava os cristãos. Eles morriam de medo de Saulo de Tarso. Então, Jesus aparece para Ananias e aparece para Saulo. Primeiramente para Saulo e deixa ele cego, né, temporariamente. E vai e mandando Ananias, você vai lá falar para ele. Olha a situação, vocês imaginam o medo que ele teve. Meu Deus do céu, o Senhor está mandando para a morte, Senhor Jesus, não é? Porque esse homem era o terror daquela época, né? Para os cristãos, né? Então, olha a missão difícil, né? A gente vê no versículo 1 do capítulo 9, fala: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigir-se ao sumo sacerdote. Então, ele respirava a morte, ele queria realmente. Quando Deus aparece para ele, né? Ele fala: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvis acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Aí o Senhor tranquiliza ele. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Então, lá vai Ananias, ora por ele para que ele restaure a vista e seja cheio do Espírito Santo. Então, essa era uma condição maravilhosa, era uma condição em que
a igreja era comum na igreja primitiva, não eram cheios de vaidades e obras da carne, mas eram cheios do Espírito Santo. E aí então nós vemos lá uma outra situação, a igreja, o que aconteceu? Quando os cristãos foram dispersos pela perseguição, um povo cheio do Espírito Santo faz o quê? Prega, né? A gente acabou de ver aí a questão da ousadia para falar. Então eles começaram a pregar, saíram. E um grupo desses discípulos foi para uma cidade chamada Antioquia. E não tinha lá evangelista, não tinha pastor, eles foram, mas como povo de Deus, cheio do Espírito Santo, começaram a pregar o evangelho. E então, olha o que diz o texto de Atos. E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, então Estevão foi assassinado, agora eles se dispersaram, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama, a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja, e estavam em Jerusalém, e enviaram a Barnabé a Antioquia. Então, esses homens foram lá pregar o evangelho, muita conversão. Agora o que vamos fazer com isso? Agora nós precisamos, né? Até então não estavam os medalhões lá, não estavam, né, os mais experientes, mas agora precisava deles. Então, olha o que diz a Bíblia em Atos 11, 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então manda lá um homem cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu? E partiu também para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha só que revolução que fizeram em Antioquia. E mais, o original grego, né, os principais textos que nós temos, que chegaram até nossos dias, que são na língua portuguesa, a única tradução que segue fielmente esse texto, o chamado Textos Receptos, é a Almeida Corrigida Fiel. Eles vieram de Antioquia. Então, como começou o trabalho? Pela perseguição de pessoas cheias do Espírito Santo, né? Poderiam se acovardar, mas não. Mesmo que diante da ameaça, esse povo continuou pregando o Evangelho. E isso foi algo diferenciado. Aí, por último, para a gente ver realmente a diferenciação deles, né? O Saulo vai ele vai pregando o Evangelho. E ele então encontra lá um judeu, um mágico, né, um falso profeta chamado Bar Jesus, o qual, capítulo 13 de Atos, versículo 7 fala, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, uma autoridade que estava a fim de ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então, esse Elimas, ou Elimas, aí ele procurou atrapalhar mesmo, para impedir a conversão. Então, o que fala o versículo 9? Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então, no fim, ele acabou sendo um instrumento usado. Mas qual foi a diferença? Paulo estava cheio do Espírito Santo. Muito bem. Ser cheio do Espírito Santo, estar sob o controle dele. Aí vem aquela pergunta. O que você tem plantado? É só nesta vida ou é para a vida eterna? Porque o versículo 8 de Gálatas, ele fala isso. Colhe para a corrupção ou colhe para a vida eterna. O mundo, ele sempre vai manter você preso no passado, preso nas coisas desta vida que são passageiras. Sempre o foco vai ser nas coisas imediatas, para você, para os seus descendentes, sempre nessa vida, no conforto.
Paulo fala em Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, ele tinha um foco, as coisas no futuro. Você precisa olhar para o futuro. Tem que olhar que as coisas não mudam. Tudo que você faz agora, pensando só nessa vida, vai fazer você se arrepender. Paulo em Filipenses 3:20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então ele olha para frente, ele olha para o futuro. Não era para esta vida. Esta vida nós tiramos o proveito daquilo que é necessário, mas a gente se prepara para outra, porque você não estava aqui. Você não pediu para nascer, mas você tem o direito de escolher aonde vai passar a eternidade. Hoje, o que te traz recompensa ou arrependimento? Você já teve aquela experiência de comprar uma coisa que depois se arrepende? Pois então, pensa no que está fazendo. Em Romanos 14, 10, 12 diz: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E se você ganhasse R$1 milhão, o que você faria? Amanhã na sua conta está lá 1 milhão. Viajaria para Londres, Paris, Veneza, Nova York, ia para Disney, ia passear por lindas cidades no Brasil, capitais, cidades bonitas pelo mundo, depois encher as redes sociais e postar lá todas as suas aventuras. Compraria uma casa nova, confortável, até talvez luxuosa. Compraria um carrão, talvez até importado, uma caminhonete, uma SUV. Compraria roupas caras, sapatos de marca, tudo de grife, cromo alemão, tênis. Ou você ajudaria os pobres, ou ajudaria algum ministério que prega a verdadeira palavra de Deus. O que você vai dizer no dia de Cristo? 2 Coríntios 5,10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Arrebatada a igreja, o povo do Senhor estará diante de Cristo. O que você vai dizer para Jesus? Senhor, eu estou orgulhoso. Eu nunca li a Bíblia inteira, mas assisti mais de 7.000 filmes no Netflix, no Telecine. Senhor, eu estou muito orgulhoso. Eu nunca colaborei com nenhuma obra de Deus, mas eu levei toda a minha família para passear em mais de 100 países. Deixa eu me explicar esse versículo 8 de uma forma que vocês entendam. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar bem aí. Estão vendo essa corda? Uma corda, tá certo? Visualizando. Imagine que essa corda, ela é infinita, não tem fim. Agora imagina que esta corda simboliza a sua existência. Então, a sua existência infinita. Essa parte vermelha significa a sua vida na Terra. Enquanto você está vivo aqui. Depois você morre, e aí então essa parte infinita é a vida eterna. É a eternidade. Todos nós estamos aqui, estão aqui e vão para a vida eterna. Ou para a condenação eterna. Há dois lugares, céu e inferno. O que nós estamos fazendo, porque ele está falando aqui, a corrupção é a condenação do pecado. A vida eterna é o prêmio daqueles que servem a Deus. O que eu faço nesta vida vai refletir, ter o reflexo e a escolha na vida eterna. Então, cara, o negócio é muito sério. A maioria das pessoas está usando tudo que tem, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu amor, nas coisas desta vida. Tudo que tem feito se resume nesta vida. Então, veja bem, nós vamos nos arrepender, e você vai se arrepender do tempo desperdiçado com coisas fúteis nesta vida. E você não teve nada, não levou nada para lá. Vai se arrepender do tempo? Quanto tempo não pregou o evangelho nem para a família? Quer dizer, enquanto estava aqui, não se preocupou com isso, apenas gastou o seu tempo, o seu dinheiro com essa vida, nesse tempo. Só que, gente, tem um tempo muito maior pela frente. Você já imaginou? Tudo, você gasta o seu dinheiro, gasta o seu tempo. Você tem um aparelho de celular novo.
Tá, o que você faz com ele? Somente coisas para essa vida. Você poderia estar divulgando a mensagem da palavra do Senhor. Agora, talvez a gente até lá agudos, né, na região de Bauru, voltou na fase vermelha. Provavelmente amanhã vai se fechar muito mais coisas. Mas nós temos as redes sociais, nós temos muitas formas de alcançarmos vidas. Nós deveríamos estar gastando o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso dinheiro com coisas que depois a gente carregue para lá, que a gente leve para lá. Se você ajudasse os pobres, redundaria lá também nas coisas espirituais, porque Jesus disse que ainda que você desse um copo de água fria para um na condição de discípulo, você receberá o seu galardão. Então, o sustento de ministérios verdadeiros que pregam a palavra de Deus. Olha que eu trabalho, tenho meu serviço, mas a questão aqui não é essa, a questão é o tempo que você está gastando. A gente gasta dinheiro com um monte de coisas. Nós estamos vendo as pessoas se preocupando, não estão se preocupando com a contaminação da Covid, estão fazendo festa, todo mundo sem máscara, tá pensando nesta vida. Aí muitos morrem e vão para a vida após a morte. E aí está dizendo, plantou na carne, vai colher corrupção, o sofrimento na vida, no inferno. E plantou no espírito, vai colher na vida eterna. Então nós estamos falando nisso. Tudo que as pessoas têm usado, tudo, o seu tempo, o seu dinheiro, as suas conquistas se baseiam nesta vida. Imagina que isso aqui, vamos imaginar, e acredito que ninguém viva mais que 120 anos. 120 anos aqui. Esse tempo é pequeno, é curto em relação a esse que representa toda a sua eternidade. Então é sério o negócio. É muito sério. Tudo que nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos dá o direito de fazermos escolhas. Então eu posso escolher viver só para isso. É pecado? Não é uma questão de pecado. Isso pode redundar em pecado? Depende. Mas o tempo gasto com coisas fúteis. Pessoas não têm tempo para ler a palavra de Deus, não têm tempo para orar, não tem tempo para... A gente usa as redes sociais para quê? É só olhar as redes sociais. Uns estão criticando o presidente, outros estão xingando não sei quem, outros estão falando de coisas fúteis, tudo pensando nesta vida. Mas a Bíblia diz, aí depois morre, ele foi com Deus. Ele não fez o que ele fez aqui. A escolha de Jesus como Senhor para ser salvo é nesse tempo. Depois, meu irmão, mas não adianta chorar. Então existe um drama terrível, porque de fato, muitos vão se arrepender do tempo gasto com coisas fúteis, com coisas somente para esta vida que não tem utilidade nenhuma. Não tem nada, não acrescenta, não agrega nada de bom, não agrega nada de espiritual. Isso é uma coisa, é uma tragédia na vida. A pessoa vivia apenas para esse tempo, vivia só para isso. Morreu, acabou. Primeiro que a palavra morte significa separação e não fim. Então as pessoas se baseiam num ensinamento e numa deturpação do significado da palavra morte. A morte é separação, a alma que separa do corpo. E aonde ela vai? Depois que ela sai do corpo, ela entra no corpo pelo sopro da vida, pelo Espírito que Deus nos deu, para viver esse tempo, nessa vida. Depois que a alma se separa, aí começa a nova trajetória. Uma trajetória que faz toda a diferença aquilo que você fez nesse tempo. Então, você vai se arrepender porque não pregou para a família. Você não levou a sério a questão da vida eterna. Você não levou a sério. Nós falaremos ainda sobre vida eterna. Mas hoje, eu quero dizer, quem vai ficar orgulhoso de dizer para o Senhor que torrou dinheiro com bebida, com churrasco, que presenteou todo mundo, preparou todas as coisas para essa vida, mas não fez nada com aquilo que Deus lhe deu. Não, o seu tempo, todas as coisas. Tem computador, tem celular, tem carro, tem tudo do bom e do melhor, apenas para esta vida. Nada vai acompanhá-lo. Porque na verdade, materialmente falando, nós não levamos nada desta vida. Não é? Você já viu um caminhão de mudança indo atrás, um ou dois, depende do que a pessoa tinha, indo atrás de um enterro? Nunca viu, né? Exatamente, a gente não leva nada e vai com a roupa do corpo porque põe, senão a gente nem isso teria. Então, o que acontece? Nós não podemos pensar apenas e viver para esta vida. Nós precisamos sim viver
desfrutar as coisas que é necessário, aquilo que de fato Deus nos abençoa, mas a gente precisa se programar, a gente precisa projetar tudo isso aqui. Pensa nisso. Uma linha imaginária, é uma linha infinita, é a sua vida, é a nossa vida. Nós vamos estar assim. São coisas de valor eterno, nós precisamos investir. Então, quando nós fazemos coisas de valor eterno, nós vamos colher na vida eterna. É isso que Deus está dizendo, é isso que Deus tem mostrado na sua palavra. Mas quando nós não colhemos, nós não plantamos, porque ele diz, de Deus não se zomba. Tudo que você está fazendo hoje, plantando nessa vida, plantando nesta carne, é o que você vai colher. Em Apocalipse 14, 13 diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os acompanham. Então aquilo que fez aqui, fez no Espírito, porque o Espírito que está dizendo isso, ela vai acompanhá-lo, ela vai prepará-lo, ela vai junto dele. É a única coisa que você leva. É a única coisa que você leva. São as suas obras. Aquilo que você fez. A obra não salva. Mas o fruto daquilo que eu planto no Espírito Santo, isso sim é o resultado da salvação em minha vida. Porque eu andei no Espírito, estou cheio do Espírito Santo. Então eu foco. Hoje nós temos um período dramático e deve voltar, acredito eu, que as coisas possam voltar a ficar mais difíceis ainda essa semana por causa do advento. A gente vê que as pessoas não estão se preocupando. Festa de aniversário, churrasco, todo mundo comendo e bebendo, todo mundo sem máscara, aglomeração, a coisa está feia. As pessoas não estão acreditando nisso. Aí depois morre. Viveram apenas para esse tanto. Tudo dedicado a isto aqui. A esse tempo. Um tempo curto, um tempo pequeno. E esqueceu-se da vida que vem depois. E infelizmente muitos acabam sendo contaminados e talvez pelo estado frágil da sua saúde acabam falecendo. Então nós temos uma missão, temos um trabalho. Eu acredito que a gente nunca trabalhei tanto nessa correria, porque a gente trabalha no serviço secular e tem os trabalhos, pelo menos por enquanto estamos com os trabalhos também presenciais, agora o trabalho na internet, mas a gente sabe que isto é um privilégio que nós temos de usar o nosso tempo, de usar as coisas que Deus nos deu para diante de Jesus e dizer, Senhor, o Senhor me deu tempo, o Senhor me deu trabalho, o Senhor me deu carro, o Senhor me deu dinheiro, o Senhor me deu condições e eu utilizei também, porque é teu, eu utilizei para mim, para minha família, mas eu dei frutos, eu utilizei para glorificar o teu nome. Vejam quantas almas foram alcançadas, foram abençoadas. Eu ajudei os pobres, eu ajudei os necessitados, eu ajudei a propagar a mensagem do Evangelho, eu realmente custeei aqueles que tinham interesse de pregar a verdadeira mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Reino de Deus. Eu fiz a diferença, eu gastei tempo com oração pela vida das pessoas, eu divulguei a mensagem, eu fiz tudo o que era possível. Isso é a diferença. Então aquilo que você semeia, você vai colher. Se a única coisa que você tem feito é para essa vida, significa que você em momento algum se preocupou com a vida eterna. E você não vai levar nada para lá. Você não tem nada e você só espera em Cristo para essa vida. Ao tal do Prosperity Cult. Ontem eu coloquei na mensagem que o Benny Hinn, um dos criadores da teologia da prosperidade, né, segundo aquele noticiário que eu vi, ele se humilha publicamente, se arrepende de ter criado aquilo e diz que é uma afronta ao Senhor. O que diz a palavra de Deus? 1 Coríntios 15, 19 diz, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se as nossas vidas só se baseiam nisso, nas coisas desse mundo. Por isso que quando ele fala ali que a gente não pode ser, que a gente deve repartir, que a gente não pode ser como um mar morto ou como um chupim. Tem pessoas que a única coisa que sabe é explorar e não abençoa. Só pensa nas coisas daqui. Você não vai levar nada. O carro seu não vai, a sua casa não vai, o seu aparelho celular, por mais novo que seja, talvez o S20, não vai. Vai ficar tudo. O que vai te acompanhar
são as suas obras. E se você fez obras da carne, vai te acompanhar para o inferno. E se você fez as obras do Espírito, vai te acompanhar para o céu. Porque as obras da carne geralmente nos levam ao pecado. E o pecado causa destruição. O salário do pecado é a morte. Mesmo com os juros baixos, ele continua sendo a morte. Então, não é apenas a questão de... Nós sabemos que a tragédia, a pandemia, ela está matando as doenças. Isso deveria realmente o povo se conscientizar. Mas uma coisa nós temos que ter consciência. O pecado é um mal maior. Porque o pecado manda para o inferno. Veja bem, Deus nos dá a oportunidade. Nos dá a oportunidade. E nós precisamos usar todos os meios. Sempre a oportunidade de nós pregarmos o Evangelho. Sempre a oportunidade. E para encerrar, eu testemunhei uma coisa interessante. Às vezes os pequenos gestos demonstram a preocupação que a gente tem com as almas. Porque é muito importante quando você está preocupado com as outras almas. Primeiro da família também, porque é muito triste você saber que as pessoas da família não são salvas. Ainda estão acreditando em tanta coisa. Não tiveram novo nascimento. Estão perdidas, mas também em toda oportunidade, aonde Deus coloca você, Ele te dá uma oportunidade de pregar o Evangelho. E aconteceu uma vez uma situação interessante, a gente por ética nunca conta o envolvido, mas eu recebi um telefonema e atendi o telefone, era uma secretária. E ela disse, você pode atender uma determinada pessoa, uma médica? Eu falei, posso, não vou dizer a cidade. Atendi, ela falou, pastor, o senhor poderia me atender? Eu falei, claro, marcamos um dia. Ela veio até mim, atendi, orientei, orei por ela, aconselhei. Eu falei, só por curiosidade, como a senhora me descobriu aqui? E ela disse assim, é uma senhora, uma paciente minha, a dona Belisa, que é membro da sua igreja. Eu estava vendo, né? Dona Belisa era mamãe, que partiu para a glória do Senhor agora em janeiro desse ano. Eu digo que a gente não fala que perdeu, né? Porque perder, quando você perde, você não sabe onde está. Mamãe, eu sei que ela está com o Senhor. Comecei a me lembrar que desde o começo do chamado, ela esteve no começo do ministério, ela se converteu, discipulava, pregava o evangelho, ajudou financeiramente, com orações, com os dons que Deus lhe deu, especialmente o dom de visão. Falei, puxa vida, mas como que ela conseguiu descobrir o problema de uma médica e conseguiu convencê-la a procurar ajuda? Essa é a diferença de quem está cheio do Espírito Santo e preparando para colher na vida eterna. Em janeiro ela partiu, isto é, ela terminou essa jornada e ela foi começar a outra. E ela leva consigo aquilo que ela tanto fez. Não era uma pessoa expansiva, faladora, era mais recatada, mas sabia o momento certo de falar. E quando falava tão cheia do Espírito Santo que era impossível resistir. E assim aconteceu com uma pessoa comum. Mas essa é a diferença. Então, meu querido, minha querida, o tempo está passando para todo mundo. Eu sinto isso, né? Estou ficando velho. Vou fazer 34 anos de ministério. E vi ao longo dessa vida muitas pessoas, ajudei milhares de pessoas pela misericórdia de Deus. Muitos se tornaram pastores, pastoras, estão em missões. O que mais é gratificante é quando você percebe que Deus te deu esse tempo e você está produzindo para o reino de Deus. Que você está produzindo, está ajudando a obra de Deus. Eu sei que sempre vai ter inimigos, gente contrariada, gente fazendo isso. E esses anos todos, eu trabalho desde os 9 anos de idade. E já estou caminhando. Ainda não me aposentei. Contabilista especializado em tributo de empresa, né? ICMS, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social. Em tudo isso, eu vi e falei, eu tenho que fazer as coisas necessárias para a minha vida. Mas eu não deixei
não deixei jamais de saber e entender que tudo que eu estou fazendo aqui, eu tenho que pensar é que depois a vida começa uma nova fase. E a coisa mais triste que tem é saber que tem pessoas que acham que é só isso aqui. Tudo. Quando eu vejo os cristãos mais interessados em bebida, em festa, em orgia, em coisas nesta vida. E aí depois morre, todo mundo fica dizendo, ele foi para o céu. A gente gosta de mentira. O Evangelho do Senhor nos ensina isso. E agora essa mensagem de um apóstolo. O que você planta na carne, você colhe corrupção, o sofrimento, a perda da graça de Deus que nos é dada a graça. A graça é de graça, mas não é barata, porque ela exige frutos dignos de arrependimento. O que é necessário? Se arrepender dos seus pecados, da rebelião que você governava a sua vida, crer em Jesus Cristo, ser batizado e começar a dar frutos dignos do reino, dignos do Senhor, os frutos do Espírito para a vida eterna. Então, lembre-se disso. Um exemplo simples, eu ouvi, não é a minha criação isso, e vi um pregador fazendo isso, né, numa tradução, e gostei e achei que poderia adaptar para esse texto. A nossa vida é um tempo na terra, mas depois há uma vida muito longa a ser vivida. E cada um escolhe aqui, para onde vai. E acima de tudo, tudo que você recebeu, ele pode estar ajudando a destruir a segunda fase, ou construir. Como você quer ser recebido nos portais eternos? Eu creio que o cristão, uma vez que conheceu a palavra de Deus, saber que depois do arrebatamento da igreja, no tribunal de Cristo, porque ele fala dos galardões, que coisa maravilhosa você saber que ele vai poder dizer para você assim, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Né? Serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é, eu creio que a grande esperança de todo cristão é que nós possamos receber isso do nosso Senhor. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele nos colocar palavras de agradecimento, porque Ele vai nos agradecer. Foste fiel no pouco. Então, o pouco é o que a gente recebeu para viver aqui. O trabalho que você tem, o dinheiro que você vive, as coisas que você tem. Que coisa linda. Que isso esteja contribuindo para te enriquecer no céu. Porque a nossa pátria não é aqui. Se você vive somente para essa vida, é porque você escolheu viver somente essa vida. A sua pátria não é o céu. Então depois não adianta chorar e dizer, ele foi para o céu, ele era bonzinho, pastor, não fazia mal para ninguém. Gente, não é esse tipo de gente que vai para o céu. São pecadores arrependidos, que tiveram arrependimento, nasceram de novo e tiveram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E isso foi provado com os frutos que ele deu. E é isso importante. Então, que seja assim esta mensagem na sua vida. Que você possa glorificar a Deus, que você possa, como no Apocalipse ele diz, no finalzinho, né? O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem quiser tem sede. Venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, isto é a coisa mais importante nesse momento. Que nós possamos compreender. Ele está voltando. E um dia eu e você, espero todos e muita gente que nós vamos ganhar para Cristo. Vai ser a nossa coroa. E podermos dizer ao Senhor Jesus, Senhor, tudo que o Senhor me deu, eu dei frutos. Cada bênção, cada bem que o Senhor acrescentou na minha vida, eu dei frutos dignos do reino. Cada coisa, o Senhor me deu chácara, o Senhor me deu carros, o Senhor me deu fazenda, o Senhor me deu avião, o Senhor me deu helicóptero, o Senhor me deu dinheiro. Tudo que o Senhor me deu fruto para o Senhor. Nada ficou infrutífero. Não usei apenas para banalidades e coisas fúteis. Para que você possa ter... Esse orgulho que a gente fala é orgulho saudável, né?
aquele orgulho de satisfação porque você realizou a missão. Você cumpriu uma missão dada, missão cumprida. E você diga ao Senhor, tudo, Senhor, que o Senhor me deu, rendeu glórias ao seu nome santo. Vamos orar encerrando. Agradeço aqui todos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos Eu vocês. recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu recebo. O Senhor faça resplandecer Eu o seu rosto sobre ti, recebo. que você receba, e tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a Eu paz. recebo. Então receba as bênçãos. Que essa bênção entre na sua vida, na vida da sua família. E que você tenha uma semana de muita bênção, de muita vitória. Vamos estar aí aguardando as próximas decisões do decreto, né, sobre as igrejas, para sabermos como faremos. Por enquanto eu agradeço a você. Peço a você que se inscreva no meu canal no YouTube e possa ajudar a expandir essas mensagens, divulgar e mandar essas mensagens para as pessoas que você conhece, as pessoas que você vai conhecendo e abençoar a vida de muitas pessoas. Use o seu celular, use um pouco do seu tempo para você também alcançar outras vidas. Prepare tudo nesta vida para que na vida eterna você possa ser recebido nos portais eternos, carregado de frutos que você deu, com tudo que Deus te abençoou. Amém? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por você nos acompanhar. Fique com Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.